A paz do Senhor Jesus, amados de Deus, aleluia, glória a Deus por mais um dia. Estamos aqui para mais uma leitura, aleluia, da Bíblia Sagrada e hoje nós vamos meditar, aleluia, no capítulo 17, 18 e 19 de Números. E vamos terminar Marcos 6, do versículo 30 ao 56. Amém? Aleluia, glória a Deus. Permaneça firme no propósito da leitura. Números 17. O bastão de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes da tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastão ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. E depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente da arca da aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí no bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, em frente da arca da aliança de Deus, o Senhor, e no dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representa a tribo de Levi, havia brotado. E tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou os seus bastões. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da arca da aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim que eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. E sim, todos nós vamos morrer. Deveres do sacerdote e dos levitas. O Senhor Deus disse a Arão: vocês, os meus filhos e os outros membros da tribo de Levi, serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no serviço de sacerdote. Traga outros membros da tribo de Levi e que você também pertence para ajudar vocês e os seus filhos no serviço da tenda. Ele, os levitas, farão o serviço que vocês mandar e farão também o serviço da tenda para eles. Não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo no altar. E se fizerem isto, vocês morrerão, e eles também. Os levitas trabalharam com vocês e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão encarregados do serviço no lugar santo e no altar. Assim eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para vocês. Os sacerdotes, os levitas são separados para mim, a fim de fazer o serviço da tenda sagrada. Mas vocês e os seus filhos farão o trabalho de sacerdote, cuidando das coisas do altar e da questão que está no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis
por essas coisas, porque eu lhe dei o direito de serem sacerdote. Porém, morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O sustento dos sacerdotes. O Senhor Deus disse a Arão: agora eu estou lhe dando todas as ofertas especiais que foram trazidas a mim e não foram queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a vocês e aos seus descendentes, como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não foram queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecado e as ofertas para tirar culpa. Tudo que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas no lugar sagrado e somente os homens poderão comer e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão também todas as ofertas, aleluia, especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre. Todos os seus parentes que estiverem para sempre, aleluia, estiverem puros, poderão comer, aleluia, destas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra que os israelitas me trazem. Isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de vocês. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor, Deus pertence a vocês. Todo o primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos animais, aleluia, que os israelitas, todo o primeiro filho, perdão, igreja, dos israelitas e toda a primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim, pertence a você. Mas o primeiro filho, aleluia, e a primeira cria dos animais impuros voltarão metade do pagamento a ser da pessoa que ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem 1 mês de idade, e o preço serão 5 barras de prata, segundo a tabela oficial. A barra de prata e o ciclo vale 20 geras, mas a primeira cria das vacas, das ovelhas ou das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar. Aleluia. E queime a gordura como oferta de alimento. Por isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito, a coxa direita das ofertas especiais são seu. Eu estou dando a você e aos seus filhos e às suas filhas para sempre todas as ofertas especiais que os israelitas me ofereceram. Esta é uma aliança de sal que faço com você e com seus descendentes. Ela nunca deverá ser quebrada. O Senhor Deus disse a Arão: você não terá terras e nem propriedade em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. Aleluia, a parte dos levitas. O Senhor disse: eu dou aos levitas o dízimo que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. Eu nunca mais outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte dele. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometeram. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhe dei para serem propriedade dele. O dízimo que os israelitas me apresentam
como oferta especial. Foi por isso que eu disse que não teriam propriedade em Israel. Os dízimos dos levitas. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberam dos levitas o dízimo que Deus lhe dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desse dízimo como oferta especial a Deus. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberam dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus o Senhor. Vocês deverão entregá-los ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberam, dei a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto. Aleluia, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e a sua família poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não terão cometido pecado, se antes separarem o melhor para o Senhor e não profanarem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim, e se me desobedecerem, morrerão. Capítulo 19. Água da purificação. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas o seguinte: tragam uma novilha vermelha sem defeito, que ainda não tenha trabalhado na lavoura. Aleluia. Entregue ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue e com o dedo borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de isopo e lã tingida de vermelho, e os jogará no fogo, que a novilha estiver sendo queimada. Aí ele levará a roupa que estiver vestido, tomará um banho e depois poderá entrar no acampamento, mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestido e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento, num lugar puro. Ali eles serão sagradas pelo povo. Ali elas serão guardadas, igreja, pelo povo de Israel, para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar as cinza deverá lavar a roupa que estiver vestido, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Contato com defuntos. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No terceiro dia e no 7º, essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura. Mas se ela não se purificar no terceiro dia e no 7º, não ficará pura. Toda pessoa que tocar num defunto e não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela ficará impura 7 dias. Aleluia. O pote ou jarro que estiver perto ou destampado ficará impuro.
Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificar essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha, que foi queimada como oferta para tirar o pecado, e deverão colocar dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de isopor, molhará naquela água, de isopor, perdão, igreja, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em ossos de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com a água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No terceiro dia e no sétimo, quem estiver puro borrifará a água sobre a pessoa impura. E no sétimo dia, a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar, ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer a essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo que a pessoa impura tocar ficará impuro. E quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Essa foi a nossa leitura no livro de Números. Aleluia. Agora iremos para Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 30. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e encontraram Jesus e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse: Venha, vamos sozinho para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos no barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas o viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque parecia ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é a tarde, já é tarde, e este lugar é deserto. Mande essas pessoas embora, a fim de que vão a sítios e povoado, de perto daqui, e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dei vocês mesmo comida a eles. E os discípulos disseram: Para comprarmos pão para toda essa gente, nós vamos precisar de 200 moedas de prata. E Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. E os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo se assentar em grupos na grama verde. Todos se assentaram em grupo de 100, de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que lhe distribuísse ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda colheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E foram 5.000 homens, aleluia, que comeram os pães. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou
aos discípulos que subisse no barco e fosse na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago. Então ele mandava o povo embora. Depois de despedir os discípulos, Jesus subiu ao monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus em terra sozinho. E viu os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar diante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados, aleluia, com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí subiu no barco com ele. O vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região e começaram a trazer os doentes em cama, os levitas, aleluia, e os levaram para o lugar onde sabia que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades, nas fazendas, punha os doentes nas praças e pedia a Jesus que o deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos tocavam nela e ficavam curados. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa te abençoar. Que a palavra do Senhor possa estar gravada na tauba do teu coração. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, que o Senhor te abençoe em nome do Filho e no nome do seu Santo Espírito, em o nome de Jesus.